Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021 da RD, Gente, Saúde e Bem-Estar. A apresentação pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da RD, ri.rd.com.br, onde o áudio desta conferência será posteriormente disponibilizado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão informadas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, CEO, Eugênio de Zagotes, vice-presidente de Planejamento Corporativo, RI e M&A, e Fernando Spinelli, diretor de Novos Negócios e RI. Passo agora a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir. Bom dia a todos aí, espero que estejam me ouvindo bem, tá? Estamos aqui na apresentação do quarto trimestre de 2021, estamos aqui usando a teleconferência para estar mais perto de todos aqui. Como sempre, eu entro mais no final, dando os final remarques sobre o resultado, sobre os próximos passos da companhia. E o Eugênio começa aqui dando os detalhes do resultado, realmente, do nosso dia a dia do negócio. Então, de novo, obrigado a todos pela presença, bom dia. Eugênio, por favor, você pode começar com o resultado? Pessoal, bom dia, bem-vindo aí ao call de resultados aí de 2021. Eu queria começar falando que, sobre qualquer ótica, 2021 foi um ano fantástico para a companhia, né? É um ano onde a gente teve aí um top line super robusto, né? Movimentado aí por 240 aberturas, com crescimento de venda aí de 21% no ano, 12,5% para lojas maduras. A gente teve forte expansão aí de margem, seja margem de contribuição, que aumentou 70 bips, 29% de crescimento absoluto, EBITDA, que cresceu 26%, chegando a uma margem de 7,1%, lucro líquido, cresceu 31% também, expansão relevante de margem, tá? Ou até pelo fato de que o fluxo de caixa livre do ano foi um fluxo de caixa praticamente neutro, né? A gente consumiu simplesmente 26 milhões de fluxo de caixa livre, tendo, ao mesmo tempo, investido de forma super relevante em todas as novas estratégias e com bastante progresso na estratégia. Isso é verdade, tanto quando a gente fala de G&A, como a gente fala de CAPEX, que também acho que ele foi bem relevante, e ainda assim a gente conseguiu fazer tudo isso com equilíbrio de fluxo caixa livre dentro do ano. Se a gente olha o fluxo caixa total, aí tem uma pressão, mas essa pressão é totalmente voltada aí a aumento de juros sobre capital próprio e M&A aí em startups, criação do ecossistema. Quando a gente fala dessas estratégias novas, aí acho que o avanço foi muito legal em todas elas. Falando da nova farmácia, né? A gente viu aí um total de venda digital de 2,1 bi no ano, né, um crescimento de 79%. Chegamos no fim do ano a 9,2% de penetração. Esse foi o ano inicial do nosso marketplace. O marketplace que tinha nascido em outubro, simplesmente no site de Raia, ele chegou ao app de Raia de Drogasil. A gente já tem hoje 80 mil SKUs e mais de 300 sellers, tá? E lançamos também a plataforma de saúde com a marca Vitat. Temos hoje mais de 150 programas aí gratuitos nessa plataforma.
ele nasceu do legado da TechFit, que é a startup que a gente comprou, muito focado aí em alimentação, nutrição, muito mais em lifestyle do que em jornadas complexas, mas sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem muito para evoluir e muita oportunidade em todas essas novas frentes estratégicas, tá? Se a gente for falar do TRI, aí acho que é importante entender que esse ano teve dois semestres muito distintos, né? Exatamente em função de um cenário de inflação que foi altamente crescente ao longo do ano. O primeiro semestre foi um semestre excepcional para a empresa, no qual o aumento CIMED foi maior do que a inflação e o crescimento loja madura maior ainda, então gerou um super alavancagem operacional. E a gente viu ao longo do segundo semestre a inflação crescendo muito rápido e ela gerando pressão de margem, sobretudo nesse quarto TRI, onde a gente teve 10% aí de aumento de inflação acumulada, quando o aumento CMED ele foi 7,5%. Agora, tudo isso aqui é temporal, porque agora, a partir do segundo TRI, a gente tem um novo aumento CMED que vai carregar essa inflação para os nossos preços. A gente tem no ano que vem um ano de realmente tendência negativa de decrescimento de inflação ao longo do ano. Então, eu diria que, em que pese a pressão de margem verificada aqui no trimestre, a situação estrutural da empresa é muito boa, muito confortável, porque tudo isso se normaliza a partir do segundo TRI. Tá bom? Vamos aqui falar um pouco da expansão, né? Chegamos a 2.490 lojas, abrimos aí exatamente as 240 lojas prometidas ao longo do ano. A gente fechou nesse ano 49 lojas, um número um pouquinho maior do que o normal, porque a gente tinha fechado quase nada no ano anterior, exatamente em função da incerteza da pandemia. Se olhar a média dos 2 anos, são 30 lojas ano, que é absolutamente normal. Uma fração pequena dessas lojas fechadas são lojas da expansão que não funcionaram, a grande maioria é otimização do nosso portfólio de lojas antigas, muda ponto, pontos que ficaram deficitários não, ficaram defasados porque a própria vizinhança muda. Então, existe um retorno positivo nesse fechamento de loja, assim como existe na abertura de novas lojas, tá? A gente tem hoje um portfólio de loja que 70% das lojas são maduras, mas 30% ainda são lojas em maturação, e a gente reitera o guidance para esse ano de 260 novas lojas, mantendo a mesma diversificação geográfica e demográfica que a gente teve até agora. Falando em diversificação, né? Primeiro, salta muito claro aqui realmente como mudou o perfil da expansão. A gente vem focando cada vez mais em entrar em cidades novas e fazendo isso com muito sucesso. Foram 76 novas cidades, 240 lojas que a gente abriu no ano passado, com números muito bacanas, com o retorno inteiro do programa está super legal. Estamos aí mid-20s aí de tiro, quando a gente sempre atirou para 20. A gente tem menos canibalização do que no passado, talvez até por ter muita cidade nova e por ter menos foco nos centros mais adensados do nosso, sobretudo na cidade de São Paulo, que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí o aspecto também de renda, ele salta aos olhos, né? Se a gente olhar hoje, o portfólio da empresa, a gente tem aqui só 33% lojas nobres, né? 67% são lojas híbridas ou popular. Mas se a gente olhar a expansão recente, só 12% é loja nobre. 88 são exatamente essas lojas híbridas e populares. Então, isso mostra muito claramente essa diversificação de renda que a gente vem tendo. E aqui no próximo slide, a gente vê também a questão da diversificação geográfica acontecendo, né? Então, a gente termina com 2.490 lojas. A expansão hoje ela é totalmente nacional, ela não é uma expansão que vai para um ou para outro mercado, ela vai para o país inteiro. Como vocês sabem, a gente tem mais de 1.100 lojas em São Paulo, mas a gente também já tem praticamente 350 lojas no Nordeste, a gente já tem 84 lojas na região Norte, se aproximando rápido aí da primeira centena de loja, a gente tem quase 300 lojas na região Sul, então esse crescimento ele vem acontecendo realmente no Brasil inteiro. E aqui embaixo é um dos números mais importantes aqui da apresentação. Se a gente olhar o estado de São Paulo, representou apenas 20% das lojas abertas pela RD. E se a gente falar da cidade de São Paulo, nós estamos falando de 5% da expansão. E se a gente falar da cidade de São Paulo classe A, nós estamos falando de muito pouco dentro dessa expansão. Então, é uma expansão absolutamente nacional. A gente cresce em todo o Brasil
com mesma expectativa de retorno. A gente tem lojas maduras, uma venda média de 900 mil, e nenhum mercado nós temos menos do que 750 mil. E mesmo onde a gente tem 750 mil é muito acima do que o incumbente local faz. Então a RD é a única empresa que tem realmente um oceano azul para crescer, porque já colocou marca no país inteiro e cresce com retornos altos e similares em todo o país. Enquanto os nossos concorrentes, eles têm algum pocket, que normalmente é o mercado nativo onde consegue crescer com os bons retornos, é o que eu chamo de lago azul, mas fora desse lago é tudo vermelho, porque a barreira de entrada é enorme. E mesmo se exagerar o adensamento no lago azul, o lago vira um lago vermelho também. Então, essa diferença de expansão que permite a gente abrir 240 lojas, agora indo para 260, com o nível de retorno que a gente tem, é uma coisa que isso é só a Raia Drogasil que tem, ninguém mais tem, tá? E mais uma vez a gente teve aí crescimento de share aí nacional, com estabilidade em São Paulo e aumento em todos os outros mercados, tá? Falando aí de top line, tivemos no ano um crescimento de 21%, chegamos a 25,6 bi de faturamento, tá? E no quarto tri, aí a gente chega aqui a um crescimento de algo em torno de 18%. Então, a gente tem hoje 6,8 bi aqui no quarto tri, tá? E é importante falar que a diferença entre o quarto tri e o ano está no fato de que a gente teve uma base de comparação muito fácil no segundo tri e razoavelmente fácil no terceiro tri, em função da pandemia no ano passado. Agora, quando a gente olha quarto tri, esses quase 18% aí, nós já estamos falando de uma base de comparação absolutamente normal, tá? Por exemplo, 17%. Então, isso mostra o vigor aí da empresa, né? Que é movimentada pela expansão, mas também movimentada pelo crescimento das lojas maduras e das lojas em maturação. Quando a gente fala de mix, o grande destaque aí é o OTC, tá? E muito movimentado também pela pandemia, que favoreceu de forma super importante esse crescimento dessa categoria, tá? Aí aqui a gente olha os nossos comps, né? Então, chegamos aí na média do ano a 12,5% de crescimento maduras, é um número muito forte, é um número muito expressivo. Claro que, como eu falei, tem uma base de segundo tri que é fraca, e de terceiro tri que é um pouco mais fraca, mas esse 9% que a gente faz no quarto tri é um número muito bom. Exatamente se a gente lembrar que o aumento CIMED foi 7,5%, nós estamos mais de 1,5 ponto além do aumento CIMED. O issue que nós temos é que a inflação foi crescente ao longo do ano, então realmente a gente vê pressão no quarto tri, mas na hora que a gente chegar no segundo tri, repondo essa inflação de forma plena, a gente volta a navegar, até do ponto de vista de margem, em patamares, eu diria absolutamente normais, então a gente não vê nenhuma preocupação aqui. E 9% diante de um aumento CIMED de 7,5% é um número muito bom, tá? Aqui a gente fala um pouco do digital, trazer um pouco de luz aqui para esse desempenho. Então, a gente fez no ano 2,1 bi de receita digital. A RD Digital já é uma rede, sei lá, top 7 provavelmente no Brasil, e certamente galgaremos mais posições aí nesse ranking brasileiro. Na média do ano, tivemos uma penetração digital de 8,7, saltando de 5,9, né? E a gente, nesse tri, fecha com quase 600 milhões, quase 2,4 bi de receita anualizada, um crescimento no ano de 79%, que é super relevante, e de 69% ainda nesse quarto tri, tá? Com 9,2% de participação digital, tá? Na venda total da RD. Acho que outro destaque aqui são os nossos downloads. A gente vem crescendo rapidamente download de app, e o nosso MAU, ele é muito diferente de todos os nossos concorrentes, tá? E a gente fala muito de app aqui, por quê? Porque o futuro é o app. A gente tem realmente uma evolução digital, claro que tem uma participação de site ainda relevante, mas o app, ele é o principal canal para RD, diferentemente de vários nossos concorrentes, nós não temos praticamente delivery, nosso delivery é, sei lá, 3% da venda total, então a gente tem a matriz de venda digital mais favorável do mercado, que é essa forte concentração no app. Quando a gente compara o app, os números, eles são muito fortes, né? Então a gente vê que os nossos concorrentes têm uma fração do número de usuários, dos monthly average users aí
que a gente tem no nosso aplicativo. Claro que a RD é uma empresa maior, mas se a gente fizer a conta desse gap nosso em relação aos outros, em relação ao gap de faturamento nosso em relação aos outros, a gente vê que a nossa penetração digital ela é maior que os outros. Isso é um desafio, porque nós somos uma empresa nacional, tem uma série de mercados novos, a gente ainda tem baixa densidade, tem mercados como o Nordeste, que não tem a mesma tradição digital do Sul e Sudeste, por exemplo, e mesmo assim, sendo uma rede nacional que compete com redes regionais, a gente tem um mal absolutamente destacado em termos absolutos, em velocidade de crescimento e em relação ao faturamento de cada um também, tá bom? Falar aí de margem bruta, acho que a margem bruta foi um dos destaques do trimestre, ela chegou a 28,5, né? No ano tivemos 30 bips de aumento, 28,1, tivemos uma boa pré-alta aqui no ano que ajudou em relação ao ano passado, e no trimestre a gente tem alguns fatores contribuindo. Um deles é mix, com essa venda forte de OTC, sobretudo com muita coisa de Covid, o mix foi favorável. A gente está também num pico histórico aqui de marca própria, tá certo? A gente chegou a 8,6% de participação no autosserviço, com 45% de margem bruta, que ajuda essa margem bruta consolidada da companhia, e a gente tem também aqui um efeito de AVP em função do aumento de juros. Então, todos esses fatores permitiram uma forte ampliação de margem, tá certo? E que ajuda a gente a navegar num tri difícil de despesas em função da inflação. Acho que um outro destaque aqui é o ciclo de caixa. Se a gente comparar esses 55 dias com 50 dias do ano passado, a gente está vendo 5 dias a mais, mas temos que lembrar algumas coisas. Uma, esses 50 dias é um vale histórico, é um número sem precedente, é um número não sustentável. Então, 55 dias é um número ótimo, super eficiente, respaldado pelo nosso histórico, e ele representa aí 10 dias de queda de ciclo de um tri para o outro. Então, do ponto de vista sequencial, a gente vinha com um ciclo alto em função da pandemia e rapidamente a gente normalizou. Então, claro, quando a gente olha contra o ano passado, quando a gente olha a caixa livre, tem uma pressão por essa base super baixa aqui, mas a gente voltou a um patamar absolutamente normal, saudável e sequencialmente muito mais eficiente do que a gente estava. Tá? E aí, antes de falar de margem, queria lembrar um pouco do que está acontecendo de inflação e como isso afetou esse ano e como a gente acredita que vai afetar o ano que vem. Tá? Se a gente olhar a média do ano, a gente teve um aumento de preço de 7,5% com uma inflação de 8,3%. Isso não é um grande problema, é um gap pequeno e, na verdade, o nosso crescimento da loja madura foi até acima desse 8,3% e bem acima, o que fez ser um ano muito bom. Mas a gente vê 2 semestres muito diferentes. Então, a gente viveu um primeiro semestre onde existiu um aumento real CMED em relação à inflação, que ainda é turbinado pela loja madura, olhando uma base de comparação em alguns momentos fáceis do ano passado, gerou um resultado absolutamente explosivo. Quando a gente entra no segundo semestre, a gente vê essa curva de inflação crescendo de uma forma super acelerada e chegando aqui no último TRI a 10%, que é bem mais que o aumento CMED e que é mais do que o nosso crescimento de lojas maduras, o que causa realmente uma pressão de margens em função desse gap inflacionário. Tá? Qual que é a boa notícia para o ano? É que, de um lado, a gente vai ter uma inflação decrescente, e, de outro lado, o aumento CMED, que é baseado na inflação de fevereiro, vai olhar ainda para esse nível de patamar de 10%. Então, a gente tem uma provável recomposição inflacionária muito significativa, porque projeta-se um IPCA de 8,6 para o ano e projeta-se um aumento CMED em linha com a inflação aí de 10,5. Então, a gente, no segundo TRI, não só recompõe esse gap que ficou desse primeiro semestre, e que também, obviamente, ficará do primeiro trimestre, vamos ter uma pré-alta muito importante nesse segundo TRI, e a gente recompõe a venda para realmente refletir a inflação corrente, e a inflação no ano que vem ela vai crescer a partir do segundo TRI, mas de uma forma muito mais lenta do que foi nesse ano e de uma forma decrescente. Então, é o que eu falei, tem uma pressão transitória de margem, essa pressão sim vai se arrastar até o primeiro TRI do ano, que vai ser ainda um TRI difícil de margem, não deveria ter surpresa nesse fato, mas a gente, a partir do segundo TRI, vai recompor essa inflação e vai voltar a navegar em margens absolutamente normais. Então, não tem nenhum efeito aqui estrutural que preocupe a gente para o ano. Pelo contrário, a gente vem com o crescimento de loja madura muito saudável.
tá? E aí, bom, tivemos uma margem de contribuição no ano sensacional, 10,2, expandimos 70 bips contra o ano anterior, claro que o ano anterior é penalizado em 2 tris pela pandemia, sobretudo no segundo tri, mas mesmo nesse quarto tri com inflação e tudo, nós temos só 20 bips de pressão de margem de contribuição. Isso mostra a força do desempenho nosso das lojas maduras, entendeu? E de certa forma também da margem bruta sazonal que ajudou a gente a fechar esse gap. Então, um número muito saudável de margem mesmo no trimestre e super bacana no ano como um todo, tá? E aí, quando a gente chega no EBITDA, claro que tem um G&A que aumentou em função do ano, nós estamos investindo fortemente em estrutura para suportar as novas estratégias, né? Não só a nova farmácia, que já é uma realidade, mas suportar marketplace e plataforma, que são ainda extremamente incipientes, que a gente tem um gasto para botar tudo isso no ar e que nem de perto ainda se paga. Então tem um aumento de G&A, mas claro que esse aumento de G&A foi bombado também pela inflação. Quando a gente olha para o ano que vem, a gente espera estabilizar a G&A e a gente acha que o aumento de preço deve, inclusive, facilitar com que a gente retorne um pouco para baixo desse pico de 3,5 que nós estamos vivendo aqui. Com isso, no ano, tivemos um EBITDA expandido em 40 bips, 1.800 aqui de EBITDA, um número absoluto também muito representativo, tá? E aí, no trimestre, se a gente olhar contra o quarto tri do ano passado, que é o que todo mundo gosta de fazer, óbvio que nós temos uma pressão grande. Agora, como eu falei, não há surpresa aqui. Não há surpresa por quê? Porque a gente tem que entender tendência a partir do sequencial. Se como inflação menor, a gente tinha uma margem de 6,8 no terceiro tri, a gente ter 6,5 com muito mais inflação, dentro do contexto que a gente vive, eu acho que é um resultado adequado. Claro, abaixo do que a gente quer, bem abaixo do ano passado, mas que vai permitir para a gente recompor para os níveis normais a partir do aumento de preço que a gente vai ter no segundo tri. Falando aí de margem líquida, a mesma coisa acontece, 30 bips de expansão, lucro líquido ajustado 788 milhões, com 204 no quarto tri, uma pressão de 60 bips aqui em relação ao ano passado, mas até uma melhora sequencial de 30 bips, em função de uma redução pontual aí de IR, porque a gente teve muito mais JCP nesse trimestre do que é o normal. Então, de qualquer forma, a gente teve 3%, que é um patamar muito bom nesse quarto tri. E aí eu queria mostrar também que, além de ter tido o EBITDA ajustado, que se expandiu em 30 bips sobre o ano passado, a gente ainda tem 41 milhões de receitas não recorrentes que não fazem parte desse número ajustado, tá? Então, mas que óbvio, quando a gente fala do número contábil da companhia, que isso aqui afeta a geração de caixa da companhia, mas a gente é super criterioso quando a gente trata eventos não recorrentes. Todo mundo é criterioso com despesa não recorrente, agora a gente também é criterioso com receita não recorrente. A gente aplica os mesmos critérios de forma absolutamente técnica, sem quaisquer vieses aqui. E aí, falando aqui de fluxo de caixa, né? A gente teve um fluxo de caixa livre neutro, 26 milhões de reais negativo apenas, né? E esse fluxo de caixa livre, ele paga um investimento importante de estrutura, com G&A crescendo, etc., que foi suportado pela operação, então a gente foi super bem aqui no recurso de operações. Esse tem um delta de caixa aqui de ciclo super importante pelo vale do ano passado, que é uma posição de ciclo distorcida e que o ônus vem para esse ano. A gente suporta um aumento importante aqui de CAPEX, né? Então, o nosso CAPEX aqui, ele aumenta de forma relevante aqui dentro do ano, né? Ele aumenta aí 27%, 178 milhões em relação ao CAPEX do ano passado, suportando todas essas estratégias novas, e ainda assim a gente fica com um fluxo de caixa livre de apenas 26 milhões negativos. Se a gente falar de fluxo de caixa total, aí ele é 570 milhões negativos, mas por duas razões muito claras. Primeiro, distribuição aos acionistas, 315 milhões aqui entre JCP e dividendos, e a segunda é os M&As aqui da empresa em relação às startups adquiridas pela RD Ventures. A gente já investiu, em termos de competência, 200 milhões, mas teve no ano um desembolso de quase 140 milhões, tá certo? Nessas startups que vão compor esse ecossistema que o Marcílio vai falar daqui a pouco. E a gente mantém a mesma alavancagem
dos trimestres anteriores, um pouquinho acima da do ano passado, mas ainda num patamar muito tranquilo, muito saudável. O nosso valor adicionado para os nossos stakeholders cresceu 23%, atingiu 7,4 bi no ano, tá? 44% é para o governo nas suas instâncias federal, estadual e municipal. Quando a gente fala do Brasil, quando a gente fala do peso dos impostos sobre o PIB, o peso dos impostos sobre o PIB da RD é 44%, é o indicativo aqui da situação fiscal. Quando a gente, aí, óbvio que a gente tem aqui um valor gerado muito importante para as nossas pessoas aqui, tá certo? 2,4 bi, 32% do total. A gente remunera terceiros, sobretudo inquilinos aí, R$1 milhão, 14%, e remunera acionistas com 0,8 bi, né? 10% aí de toda a geração total aí de valor, tá? E por fim, se a gente olhar o desempenho das ações, é um desempenho aí em linha, tanto quando a gente olha aí no ano, né, menos 3%, mas bem melhor que o Ibovespa, que caiu 12%. Então a gente gera alfa, tanto no ano como no trimestre, e óbvio, os números, desde o início da história da RD, ou desde o início da fusão de Raia, ou do IPO de Drogasil, ou do IPO de Raia, são números extremamente relevantes e que mostram o compound power desse negócio. Bom, eu vou passar a bola para o Marcílio, fazer um pouco de um resumo aí da visão dele do trimestre e falar um pouco das nossas iniciativas estratégicas. Marcílio, bola com você aí. Bom, obrigado aí, Eugênio. Me ajuda aqui com os slides só, tá? Obrigado, bom dia a todos de novo aí. Acho um resultado legal, realmente, um resultado bom, tá? Um ambiente bem instável, né? O país com muita confusão. Eu vou tentar passar um pouco aqui para vocês. O primeiro slide aqui, eu coloco um marco importante para a gente. No dia 11 de novembro, a gente completou 10 anos de companhia, o dia do armistício, a gente parou, fomos celebrar aqui dentro, e tem um gráfico aqui que mostra um pouco a geração de valor que a gente criou, né? Nessas 2.490 lojas, nós tínhamos 776, quando a gente montou a companhia, a RD, realmente na fusão da Droga Raia do Brasil, estavam em 9 estados só em 2011, agora estamos em Brasil todo operando, com uma receita bruta de 25,6, 5 vezes a receita bruta, né? Mas o mais importante do que a receita aqui, hoje a gente opera as farmácias e os nossos sites, são quase 1 milhão de clientes por dia que fazem transações com a gente no Brasil inteiro, tá? Com quase 42 milhões de clientes cadastrados. Que tem esses dados do dia a dia desse cliente, tem muito orgulho disso, que é o que faz essa receita realmente mudar de patamar, tá? Trazendo esse resultado aqui de 7 vezes de aumento da margem, do valor da criado, né? Que é um resultado que a gente tem muito orgulho, a gente gosta dele, mas o mais legal acho que o quadro de distribuição de riqueza que o Eugênio mostrou é mostrar como todo mundo cresceu. São 50 mil funcionários crescendo no Brasil inteiro, participando desse crescimento do valor dessa companhia, tá? Então, a gente completou esse marco no dia 11 de novembro. Eu acho importante passar para vocês para entender como essa empresa cresceu, como gerou valor nesse tempo todo, tá? Gerando valor, a gente sempre pensou em como criar uma estratégia nova. Nós estamos falando de estratégia já há um ano e meio com vocês, que é a estratégia que a gente montou. A gente parou em 2019 para poder olhar se o nosso propósito tinha alguma coisa para ajustar. A gente percebeu que não tinha, né? Que é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida. É um propósito forte que pode trazer para a gente uma ambição maior da gente sair só do varejo farmacêutico e participar da saúde integral do consumidor. Então, participar muito mais, usar os nossos ativos para poder participar mais da vida do consumidor. É o conceito clássico de plataforma, né? Que é como usar os ativos que a companhia tem para poder participar mais da vida do consumidor. A gente parou e criou esses 3 pilares estratégicos. Isso aqui, quando eu falo muito desse movimento, porque quem acompanha a gente há muito tempo lembra do meu papelzinho aí em 2013, quando entrei na companhia em 2014. A gente tinha o que chamava de Projeto Norte, né? Agora a gente chama de Estratégia 2030, Estratégia 2025, que uma parte dessa estratégia será montada até 2025. E esses 3 pilares são a nova farmácia, uma farmácia cada vez mais omnichannel, e com Health Hub, um marketplace de saúde e uma plataforma para criar uma plataforma de saúde no negócio. Então,
Isso começa a andar com mais força e começa também a gente a trabalhar com muita força nos enablers, né? Nas competências que a companhia tem que criar para conseguir realmente entregar tudo isso em 2030, que é foco nas pessoas, é o cliente cada vez mais no centro do negócio, é falar de logística 1P e 3P, é uma dimensão diferente de logística do que a gente tinha no passado, é tecnologia, dados, cultura digital, inovadora, isso tudo bem junto. E quando a gente fala do RD Ventures, é abrir a cabeça da empresa para buscar inovações fora do nosso negócio. É um outro aspecto de inovação. Então, a estratégia está andando, ela vem andando com muita força, e esse ano andou com mais força ainda. Eu acho que no próximo slide eu mostro algumas vitórias já dessa estratégia. Tá? E o que é legal, fazer uma estratégia dessa, ter uma companhia que gera caixa, né, para a gente poder sustentar o nosso dia a dia do crescimento, nossos investimentos, é que nos dá tranquilidade que nós vamos fazer da mesma maneira que a gente fez em 2014, 2015, a gente montou na estratégia. A gente sabe que a gente vai conseguir realmente continuar crescendo o nosso negócio para suportar todo esse mundo novo que tem. Então, o resultado mostra bem isso, né? A gente mostra o resultado aqui da empresa, que é inaugurar 240 lojas, com guidance de 230 lojas. A gente mostra que a gente usa o dinheiro no que a gente conhece bem, né? Colocar em todos os estados da empresa para falar com o cliente, alcançar 50 mil funcionários, saber que não é uma empresa só de tecnologia, é uma empresa que realmente precisa de gente para fazer esse negócio funcionar bem, crescer no EBITDA com força, crescendo no lucro de força, mesmo com esses desafios que o ambiente inflacionário trouxe para a empresa. Então, a empresa tem um resultado sólido para poder focar no dia a dia do business, quando é muito importante para vocês que acompanham o negócio há muito tempo, olhar para essa margem de contribuição, que lá a gente tenta mostrar para vocês a saúde do nosso negócio, como o nosso negócio está saudável, mesmo podendo atacar em outros lugares. E atacar em outros lugares, a gente fala que é a nova farmácia, o marketplace e a plataforma de saúde. Eu coloco aqui alguns dos nossos atingimentos do ano, né? Eu acho que o Gênio já colocou os 2,1 bilhões, os 9,2% de penetração do quarto trimestre, mas se a gente for retomar, por exemplo, 2018, quando a gente começou essa trajetória, que a gente fez a primeira grande rede de colocar compra e retire em todas as farmácias do Brasil inteiro, que dobrou o faturamento da empresa, 18, 19, a gente imaginava que ia faturar bastante, mas 2,1 bilhões é um desafio imenso para a gente se organiza de como fazer isso. A gente consegue fazer quase 30 mil downloads por dia nos nossos apps. Apps é o nosso foco, a gente quer cada vez mais ter o cliente no aplicativo, a gente quer o cliente no aplicativo vai trazer praticidade para o cliente, para estar dentro da casa dele, tá? Criamos 1.500 Health Hubs, que a gente chama de Sua Saúde, na verdade. Corremos, quando apareceu a oportunidade dos testes rápidos, já fizemos 4 milhões de testes rápidos. Sabia que aqui tinha uma oportunidade única do cliente entender a farmácia de outra maneira, como poder ajudar a saúde dele nesta pandemia, no evento da pandemia. A gente fez isso muito bem desde o começo, foi a primeira rede realmente a acreditar nisso com força. E vamos terminar o ano aumentando os nossos postos de vacinação, tá? Eu tenho uma campanha de vacina de gripe que deve estar entrando nos próximos dias. A gente acha que a população vai buscar, apesar do governo ter uma importância imensa no processo de vacinação, tem uma parte que sim, que a iniciativa privada trabalha. A gente passou de 66 para 208 farmácias prontas para vacinar. Em algumas dessas farmácias, a gente pode vacinar até fora da farmácia. Estamos fazendo parcerias com condomínios, com empresas. Então, essa nova farmácia, cada vez mais Omnichannel e Health Hub, começa a se concretizar para a gente. A segunda etapa da estratégia, que é o Marketplace, é o primeiro ano de operação. Né? Eu lembro que nós não estamos criando um Marketplace, nós estamos criando o Marketplace de saúde do país. Então, exige uma preparação muito boa nas competências para fazer isso. Competência que eu falo é na curadoria, do que oferecer, de como poder oferecer o melhor para a saúde, para o bem-estar do cliente. Então, não é tão fácil fazer isso, não é só colocar. Eu fiz uma busca no marketplace, desses abertos no mercado um dia, para comprar uma muleta. Eu tive um acidente no joelho, acho que eu comentei com vocês, apareceram 700 muletas para comprar. Se eu colocar 700 muletas no marketplace, eu acho que não é um serviço para o meu cliente. Eu tenho que entender onde é que ele mora,
como é que eu uso as nossas farmácias para entregar para esse cliente, como é que eu faço isso ser melhor. Então, esse é o começo de um processo. A gente fez um investimento importante na Conecta Lá, que pode trazer uma aceleração para a gente no entendimento desse Seller Center. Começamos a gostar do negócio, tá? Vou começar a mostrar números para vocês do futuro, vocês vão começar a entender e vão poder participar junto com a gente desse negócio. E o terceiro ponto da estratégia é a plataforma da saúde. Nós lançamos a marca Vitat, com 150 programas gratuitos, tá? Já tem 21 espaços Vitats em farmácias, mas mais importante disso, estamos entendendo como é que essa marca e como é que esse ecossistema vai se relacionar com, na verdade, os nossos 41 milhões de clientes. Então, Tati é bem embrionário, estamos aprendendo cada vez mais de como fazer isso. Apesar de ser embrionário, já começa a aparecer uma coisa importante. Temos 25 milhões de visitas únicas no portal e 2 milhões de usuários únicos no app. Então, começou a perceber a importância de conteúdo para você poder falar com esse cliente de uma plataforma de saúde, para poder pensar num ecossistema de saúde, que é o próximo slide que eu entro, que é a construção desse ecossistema de saúde. Quando a gente pensa nessa construção do ecossistema de saúde, a gente olha com muita tranquilidade naquilo que a gente sempre fez bem, que é a parte de varejo, de marcas próprias, por exemplo, ou mesmo do varejo com a marca Drogasil, Raia, e com o Marketplace, com o nosso varejo multicanal, omnichannel. Agora, aqui no varejo, começa a entrar também o Marketplace. Como expandir o nosso sortimento de 12, 13, 14 mil itens que nós temos hoje para 80, 90, 100 mil, 300 mil, sei lá quantos itens vai ter. Então, tem uma expansão importante que esse ecossistema vai fazer frente. Uma expansão importante também de como a gente engaja, de como a gente tem fidelização do cliente. O Stix começou a funcionar bem, nós lançamos funcionalidades no Stix muito importantes do ano, o Stix no caixa, aquilo mudou completamente o volume de resgate, que foi mais importante do que a gente trazer o cliente para a coalizão, é fazer o cliente resgatar, fazer o cliente ter benefício. A gente entendeu que isso é importante, fizemos isso muito bem, se for na loja hoje, se for nas farmácias hoje, você consegue resgatar os tickets no caixa. Organizamos melhor a estratégia do RD Ads, já ajudou muito na nossa margem do ano passado, e tenho certeza que aí tem uma alavanca imensa de geração de valor para a companhia, não só na parte digital, mas também na parte de monetizar todos os 1 milhão de clientes comprando nas nossas farmácias todo dia. Então, o RD Ads vai trazer, ajudar a gente a engajar, a fidelizar esse cliente, e poder oferecer mais coisas, e potencializar os nossos ativos para gerar valor para a companhia. E começamos a entrar em saúde aqui com força. Quando a gente fala de promoção de saúde, a TechFit trouxe as marcas de workout, do Tecnonutri, e ajudou a gente a construir a marca Vitat, que já começa a operar normalmente. Mas fizemos um outro negócio que é super importante, a gente falou pouco dele com vocês, que é a HealthBeat, que vai ajudar as empresas realmente a entender saúde de outra maneira e conseguir reduzir o custo que as empresas têm com saúde. Tá? Então, aqui é na promoção de saúde. Quando a gente fala de acesso, aderência, especialidades, nós já tínhamos a Unida, já tínhamos a Forbil, continuou crescendo muito forte. A Forbil é a líder do mercado, quando se diz B2B2C, nós entregando um medicamento especial na casa do cliente. Trouxemos mais 2 empresas, que é a Manipula E, que é um investimento pequeno nosso, entendemos ainda para como entrar no negócio de medicamentos manipulados, e poder entender como a gente pode participar desse importante mercado na jornada do cliente. E trouxe para nós aqui a Cuco, que fala de aderência, que fala de engajamento, que fala de acompanhamento para o cliente fazer o tratamento e estar com mais saúde também. E completando esse ecossistema, começamos a colocar os pés em consultas e exames, né? Como em 2017, 18, 19, começou a construir estratégia, imaginar que em 2021 nós já estaríamos falando de exames, fizemos um investimento pequeno na Labi, está muito legal. A Labi, ela faz exames laboratorial, ela faz exame de sangue, exames check-ups, né? Vamos ver como a gente vai usar nossas farmácias para poder já ajudar a alavancar a Labi. E a Amplimed, que nos coloca nos consultórios, nos coloca perto do médico e dos seus pacientes, né? Pensando em como poder potencializar receituário eletrônico, como poder potencializar telemedicina. A Amplimed é um negócio imenso já, presente no Brasil inteiro, com milhares de médicos usando o sistema da Amplimed. Nós vamos tentar colocar isso na nossa plataforma com o objetivo único de atender melhor o nosso cliente. Então, o ecossistema começa a se montar, tá? A gente começa
a olhar, ele começa a funcionar melhor para o nosso dia a dia. Então, a RD Ventures começa a criar forma realmente e prova que a gente pode, ou com aquisição de empresa, uma participação pequena, ou só parceria, começar a povoar esse ecossistema e começar a construir essa plataforma, né, que é fazer outros negócios participar dos nossos ativos que já existiam. Os ativos são as farmácias e são os 41 milhões de clientes. Tá? Então, isso anda com força, tenho certeza que esse ano vai ter mais novidades para todo mundo, a gente começa a construir essa mandala aqui, para vocês poderem entender os próximos passos. Quais são nossos desafios e oportunidades para 22? Né? Acho que o principal desafio, acho que até está numa ordem boa aqui, o desafio é acelerar e melhorar a relação da digitalização com o consumidor. Né? Nós temos um NPS na farmácia que é uma loucura. Chegar a 89%, 90% de satisfação de iniciação do cliente. A gente mede isso desde 2008, 2009, quando o Antônio Carlos foi para a China e trouxe aquele aparelhinho lá que tem nos nossos PDVs. Tá? Essa mesma obsessão pelo cliente, pela boa entrega, nós estamos trazendo digital. E vamos ter que fazer isso com força nas farmácias. Então, nosso foco é mudar esse patamar, principalmente no app. Tá? E cada vez com uma entrega mais rápida nos grandes centros, então a gente já tem 700 micropolos espalhados no Brasil inteiro. Eu convido os senhores a comprar e ver se a gente está melhorando realmente, questionar, a gente vem melhorando cada vez mais para entender e criar modelos de fidelização e recorrência para o cliente. Por exemplo, nós lançamos um processo de assinatura há 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós temos que relançar isso com mais força. O cliente poder fidelizar e comprar cada vez, o cliente cada vez mais, ele tem uma compra recorrente da gente. Como a gente facilita essa compra é o foco da digitalização. O segundo ponto é escalar o marketplace. Não acho que nós vamos terminar o ano de 22 com o marketplace gigante, mas vamos terminar o ano sim conhecendo cada vez mais desse business, com essa construção do Seller Center e preparando a maneira de usar as 2.500 farmácias espalhadas no Brasil inteiro para poder atender os clientes nas necessidades que ele tem de itens, de produtos que não estão só na farmácia. Então, o nosso desafio do marketplace não é só do relacionamento com o seller, é um desafio imenso de logística, de poder oferecer para no interior do Brasil a mesma qualidade de serviço que se tem no Brasil poder entrega. Nós vamos usar nossos 11 CDs para fazer isso, provavelmente vamos terminar com 13 CDs esse ano, e as 2.500 lojas para fazer o marketplace começar a voar. Então, acho que o volume grande do marketplace deve vir em 2023, mas em 2022 nós estamos montando a plataforma. Vamos avançar com o Vitat, o entendimento da plataforma mesmo, mas principalmente nas jornadas crônicas, principalmente naquilo que a gente conhece mais, né? Como fazer a empresa melhorar realmente, como poder melhorar a vida do diabético, como poder melhorar a vida de uma pessoa que tem pressão alta. É ali que nós vamos focar para tentar, sim, ter um CAC o mais baixo possível e poder sempre integrar todos os nossos hubs de saúde à Vitat. Então, a Vitat ela é o grande integrador de saúde para a saúde integral do cliente. Ela começa a entrar com mais força e começa a aprender muito que os dados e o que o comportamento do cliente pode trazer para a gente. Essa revolução aqui é uma revolução de tecnologia, né? Tenho certeza que mudar as nossas plataformas tecnológicas é que nos trarão uma perenidade em tudo que nós estamos construindo. Então, é para isso que nós estamos fazendo aqui com força. Então, continua fazendo muito ainda de transformar o nosso sistema antigo em microserviços, cada vez mais usando nuvens, tá? Cada vez mais trabalhando para ter uma homologação rápida dos releases e conseguir entender a qualidade desses releases para não ter tanto tropeço no dia a dia. Eu acho que é uma matéria que está na mesa de quase todos os CEOs do mundo, de como poder fazer mudança, fazendo mudança rápida e podendo usar os dados do cliente. Então, essa transformação da tecnologia continua com muita força para que a gente possa realmente implementar na empresa uma cultura digital. Uma cultura digital, quando a gente fala, é uma cultura que foca no cliente, pensa na jornada do cliente mesmo, tá? Usando muito dados, com menos hierarquia, mais flexível, colaborativa, inovadora. Estamos com quase 28 squads aqui na empresa. Quando se olha esse resultado, a gente olha essa pressão do DNA,
tudo isso daqui que nós estamos fazendo é para mudar de patamar a empresa está num patamar diferente. Estamos fazendo isso com muita força e acreditando que realmente aqui tem um valor imenso para o futuro da empresa. Tá? Então, sim, nós vamos trazer uma cultura digital para a empresa. Este é o ano que nós estamos revisitando a cultura, e nessa revisitação da cultura nós estamos fazendo junto com o Conselho, os acionistas, vai trazer com muito mais força quais são os elementos clássicos que nós temos que ter para trazer uma empresa moderna, uma empresa diversa, uma empresa que realmente tem uma cultura digital de um foco claro no cliente. Tudo isso é o nosso foco 2022, tá? Com esse foco, a gente tem muito orgulho de falar o que a gente conseguiu realmente evoluir na agenda de sustentabilidade, né? Acho que em 2021, em maio de 2021, a gente divulgou os nossos goals para a sustentabilidade até 2030, né? A gente chama o movimento Caminhar Juntos, eram 8 objetivos com 35 metas. Isso começou a andar com força, né? Eu tenho muita alegria de falar como a empresa se movimenta. Em 2018, uma acionista nossa, aqui muito perto da gente, falou: nós temos que entrar no Easy, nós temos que estar no Easy, temos que ter uma ambição forte. A gente achava em 2008 que isso aqui, 19, que era muito longe, e esse ano já entramos no Easy, tá? A B3 selecionou as 46 melhores empresas de sustentabilidade para nós entramos nesse índice, um índice bem seleto, e quando a gente foi olhar o resultado, realmente, a gente tem muito orgulho no que a gente já fez em termos de governança, o que a gente já fez em termos de diversidade dentro da empresa, realmente de social, tá? E vamos dar um pulo gigantesco nesse ano, em termos do clima, para continuar no Easy com muita força, tenho muito orgulho. As metas começaram a entrar em todo mundo, eu trago aqui um exemplo das metas, né? Começa a entrar nas pessoas, aqui a gente fala dos pilares de pessoas, negócios e planetas, todo mundo alinhando as metas para chegar em 2030, trazer essa empresa mais justa, mais bem montada, com mais um aspecto sustentável em ESG. Isso principalmente porque a gente tem uma missão bem clara em 2030, que é de tornar o grupo que mais contribui para uma sociedade mais saudável no Brasil. Então, estamos no caminho disso, temos certeza que isso aqui vai acontecer e está todos os nossos 50 mil funcionários engajados para mudar o país e mudar e criar uma agenda super positiva nisso. Isso é bom, tá, gente? Gera uma agenda positiva na empresa toda e eu acho que 1 ano e meio, 2 anos nós tínhamos já uma visão clara disso. Em 1 ano e meio, 2 anos, nós mudamos completamente a empresa para focar com mais força a isso e trazer mais velocidade em tudo de bom que o ESG pode trazer para o negócio. Bom, a minha mensagem é essa, desculpa se foi muito longa, mas acho que é a primeira reunião do ano. Eu acho que é o momento agora da gente entrar para perguntas. Estou eu, Eugênio, aqui à vontade para responder para os senhores e senhoras o que for possível. Obrigado, gente. Eugênio, por favor, pode entrar comigo. Obrigado, Marcílio e Eugênio. Agora prosseguiremos para as perguntas e respostas. A primeira pergunta é da Daniela Eiger, da XP. Marcílio, obrigada por pegar minha pergunta, Eugênio. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é se vocês puderem dividir um pouquinho, não sei se vocês estão me ouvindo? Alô, gente, desculpa, nós estamos com dificuldade no som aqui. Se puder responder a pergunta, eu agradeço, tá? A gente não conseguiu pegar a pergunta. Não sei se eles estão me ouvindo, eu vou fazer minha pergunta agora. Mas, basicamente, agora deu? Obrigada aí por pegar minha pergunta. A primeira é se vocês puderem trazer uma atualização aí de como vocês têm visto esse mercado no início do ano, né? A gente viu uma onda aí bastante forte, tanto o fim do ano passado como o começo desse ano de, enfim, gripes, né? O próprio Covid voltando, e aí uma demanda muito forte por medicamentos, até que foi comentado, né, no relatório do 4º tri, mas que a gente também vê isso para o 1º tri, mas se vocês puderem falar um pouquinho de como está sendo esse ambiente aí nesse início do ano, né, nesse 1º trimestre, e a segunda, em relação à rentabilidade, concordo aí com o ponto do Eugênio que a margem bruta, de fato, ela chamou uma atenção bastante positiva, e aí eu queria entender como que a gente pode pensar na evolução desse patamar para frente, se é algo que a gente que foi pontual, ou se isso pode ser mantido para frente, como a gente pode pensar na equação de margem bruta e EBITDA aí, principalmente no 1º trimestre, que ainda segue com a pressão inflacionária. Acho que é isso, obrigada. Olha, a segunda pergunta não entrou bem, viu? Se puder reformular, a primeira eu peguei inteirinha.
A Não, em segunda deu para relação à entender o segunda, início sobre margem, mas eu não entendi o final do que você falou. não, era só para saber, então, como que a gente pode pensar na equação entre margem bruta e margem EBITDA, principalmente aí nesse início do ano, né, que ainda vai ter essas tendências inflacionárias jogando contra, mas só para entender como que a gente pode pensar nessa rentabilidade evoluindo aí nos próximos trimestres. Deixa eu responder a primeira. Realmente a segunda cortou aqui para a gente o áudio, está com algum problema aqui, tá? Em relação ao mercado, acho que a gente vem aí, primeiro, de forma competitiva, no mercado absolutamente normal, tá? Falou-se muito de aumento de expansão de concorrente, de muito mais loja, mas a gente vê isso com tranquilidade. Isso aqui é um mercado que cresce de forma real, acima da inflação, então ele tem um certo aumento de capacidade que ele pode absorver. Então, o mercado, eu diria que está bem, normal, saudável, nenhum problema. Em relação à Covid, realmente a gente viu uma aceleração aí forte em janeiro, mas em fevereiro já tudo voltou ao normal, então nada aí para observar. Acho que teve um pouquinho, né, Eugênio, no finalzinho de dezembro, de janeiro, uma procura maior pelo Omicron, mas a gente faz muito teste, a gente percebe, já começa a reduzir o número de testes na loja, entrar numa normalidade de novo. Então, acho que o efeito da pandemia tem algum efeito em janeiro, sim, alguma coisa de fevereiro, mas o resto está bem normal, com certeza. Vamos tentar a segunda pergunta agora? Eu entendi que era de margem bruta a segunda, mas eu não entendi o detalhe. Isso, eu mandei no chat, eu não sei se está cortando ainda, mas eu mandei aqui no chat. Oi, Dani, está aqui. Sobre rentabilidade, né? Você queria saber como pensar sobre o patamar de margem bruta para frente, tá? Assim, tem algumas coisas aí, né? Primeiro eu acho que o patamar sustentável em margem bruta, honestamente, é abaixo desse. Eu acho que esse patamar é um patamar que ajuda a gente nessa navegação, mas tem alguns fatores, como, por exemplo, o Covid, que pegou bastante aí, realmente, no quarto tri, e que eu acho que os mix vai normalizando. Então, a gente segue com marca própria bem, isso continua. Questão de AVP depende muito de taxa de juros, para onde vai ou não, depende também, às vezes, do nosso prazo médio de pagamento. Final do ano ele acaba um pouco mais tenso, então ganha um pouco maior. Então, eu tendo a pensar esse número como um pico. Não acho que esse é um número que a gente vai ver ao longo do ano, mas, sem dúvida nenhuma, ele ajuda muito essa navegação até a gente chegar aí num segundo tri e normalizar nossa despesa. Tá ótimo, obrigada. Obrigado a você. A próxima pergunta é do Joseph Giordano, do JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Marcílio. Bom dia, Eugênio. Obrigado por pegar a minha pergunta. Acho que tem um problema de som de novo. Vocês estão me escutando ou não? Mas vamos lá. Bom, eu peço desculpas. Você escuta, Marcílio? Não estão conseguindo ouvir. Se puder o pessoal aqui entrar pelo chat até a pergunta, Joseph, por favor. Vamos tentar agora? Vamos lá, tá? Eu vou ler a pergunta do Joseph, referente ao ambiente competitivo da indústria, né? Acho que eu já dei um pouco de cor sobre isso, né? A gente vê uma competição absolutamente normal, tá? Então, não tem nenhum fato aí extemporâneo. Acho que tem outros players aí abrindo lojas normalmente. Não sei se todo mundo necessariamente vai ter o mesmo sucesso de abertura ou não, mas do ponto de vista de como isso se equilibra no todo do mercado, eu não tenho nenhuma preocupação. Isso aqui é um mercado, como eu falei, tem crescimento real de demanda todo ano, 4%, 5% acima da inflação pelo envelhecimento da população. Então, isso para mim não é nenhuma preocupação, porque as coisas acabam se equivalendo. Eu acho que se olhar dimensão regional, pode ter sempre um pouquinho mais para cá, um pouco mais para lá, mas nada que preocupe. Está tudo absolutamente normal. Eu acho, só reiterando, não vi a pergunta aqui do José, obrigado pela pergunta, José. Acho que tem os ciclos normais de crescimento dos concorrentes, né? O Eugênio colocou muito bem, nós somos a única empresa nacional que temos condição realmente de fazer uma expansão no Brasil inteiro, nos dá uma vantagem competitiva imensa, tá? Os players locais têm bons players locais, são bons, os concorrentes operam bem, é uma indústria com concorrentes importantes, a gente luta com esses players locais normalmente, tá? Na digitalização,
também a gente percebe alguns players locais operando bem, outros um pouquinho com mais dificuldade, a gente vem crescendo normal, tá? Quando a gente olha os nossos números comparado com o nosso mercado, nosso número surpreendeu muito positivamente. Aquela mensagem que o Eugênio mostrou do mal lá, já vinha vindo isso, a gente evitava de colocar, vocês às vezes mostram para a gente, mas não está muito maior. Sim, está muito maior, é verdade. E isso nos dá mais responsabilidade para fazer melhor ainda. Então, no digital, a gente tem certeza que a hora que a gente conseguir mudar o patamar ainda de serviço, que nós estamos trabalhando nisso, a gente acha que já é bom, já é melhor que a indústria que a gente tem, nós vamos mudar de patamar ainda e vamos trazer mais clientes para o dia a dia do nosso negócio. Tá bom? Nós temos aqui mais só uma complementação aqui do Joseph, né, perguntando no mundo digital, quais são as principais categorias de crescimento? Acho que você deve estar falando do marketplace, né? Uma categoria que a gente aposta muito é beleza. Embora seja uma categoria que a gente já tenha na loja, a capacidade da gente ampliar mix de beleza é brutal, e nós estamos vendo isso. O produto mais vendido da Black Friday foi uma fragrância. Nós não temos fragrância em loja, nós temos pouca coisa de maquiagem em loja. Mesmo em categorias como skincare, haircare, a gente consegue aumentar muito aí a oferta através do marketplace. Então não tenho dúvida que beleza vai ser uma categoria importante, e a gente já tem outras categorias, tem produtos ortopédicos, a gente vai olhar muito para nutrição, quem sabe no futuro a gente possa ter ótica, então tem muitas categorias diferentes aí e que se somam. Tá? E aí tem aqui a última pergunta do Joseph, né? Olhando para a estrutura incremental de digital, já estamos em um ponto onde podemos pensar em poucos investimentos marginais e retorno da alavancagem operacional? Eu acho que em relação ao G&A, para mim, acho que a gente chegou num ponto que eu imagino que a gente deva estabilizar esse G&A. Não acho que a gente ainda vai falar no curto prazo de diluir o G&A, tá? Mas se a gente já conseguir estabilizar o G&A e deixar a alavancagem operacional da loja e para a margem, para mim, já é uma coisa super importante. Acho que para falar em diluição mesmo, a gente precisa ver o marketplace realmente começando a gerar mais resultado e com mais escala. Não tenho dúvida que nós vamos chegar a isso, mas não acho que é nesse momento. E cuidado uma coisa, Júlio, o nosso digital é um digital bem diferente, né? Porque é um digital que nós vamos usar as lojas. Então, metade do nosso volume é compra e retiro. 80% das nossas entregas são feitas pelas lojas. Então, o nosso negócio digital ele é mais rentável que o negócio digital normalmente do mercado. Tá? Então, a gente nunca perdeu dinheiro no digital. Agora, ele tem uma margem de dar um pouco menor. Isso é natural para o nosso negócio, mas e vai alavancar cada vez mais a gente fazer com que o cliente use a farmácia como centro para ele pegar os produtos, para ele se relacionar com a gente. Mesmo usando a farmácia, como é que a gente pode fazer a farmácia chegar mais perto da casa do cliente, com a logística também. Então, é diferente do mercado normal do digital, que tem um CAC super alto, que tem logística como sendo sempre um nightmare para poder alavancar esse negócio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo agora a palavra de volta aos executivos da RD para as considerações finais. Senhores, podem prosseguir. Bom, pessoal, primeiro eu queria pedir desculpa aí pelas intercorrências. Infelizmente, a gente está aí sem som, está extremamente difícil de ouvir as perguntas. Conseguimos fazer algumas aí por chat, mas esse não é o patamar que a gente quer ter para o nosso call, tá? Então a gente certamente alguma coisa vai mudar para o próximo, porque isso realmente não tem como ser assim, tá bom? Fazer um pouco o resumo de algumas coisas que a gente falou. Acho que primeiro assim, é um ano que sem dúvida nenhuma, de qualquer métrica, foi um ano excepcional. Um ano de top line muito robusto, um ano de ganho de share, um ano de aumento de margem EBITDA, margem de contribuição, margem líquida, e com muito investimento, tanto em G&A, como a gente falou, mas também em CAPEX, e que mesmo focando muito para essas novas estratégias, né, do marketplace, focando muito também em Vitat, mas com tudo isso a gente conseguiu fazer com fluxo de caixa livre neutro, tá? Gastando acho que só 20 bilhões de fluxo de caixa livre. Então, a capacidade da empresa de financiar essas novas estratégias, criando upside para frente e sem ter
pressões financeiras, sem ter que se endividar, sem ter que fazer captações, eu acho que é uma coisa muito importante, tá? Nessa estratégia, acho que a gente vê avanços notáveis em todas elas. Falando da nova farmácia, chegamos aí num business de 2.400 anualizado, 9,2 de participação digital. Por que isso é importante? Porque o cliente digital gasta 20% a 25% a mais. Então, o canal digital, ele tem o EBITDA até um pouco menor, como o Marcílio falou, mas ele é accretive, porque ele aumenta o Customer Lifetime Value do cliente. Avançamos também em serviço de saúde, 4 milhões de testes rápidos de Covid. Vai ficar um legado de saúde, além de ficar um legado digital, que todo mundo já sabe que vai ficar. Tá? Acho que a gente avança bastante no marketplace, conseguiu ter um marketplace operacional, integrado no site, integrado nos apps, uma bela seleção já de produtos, com 80 mil SKUs, 300 sellers. Temos aí desafios, aumentar a produtividade desses SKUs, oferecer uma experiência melhor para o seller através da integração com o Seller Center da Conecta Lá, que nós estamos, obviamente, vamos ao longo desse ano integrar. A gente investiu na startup, a gente comprou o direito para o código da Conecta Lá, e ele vai ser o Seller Center da RD. A gente também está trabalhando no plano diretor aí para a logística, né? Nossa ambição, o que é? É que qualquer cliente possa comprar hoje um produto 3P e amanhã que você possa buscar numa loja nossa sem taxa de entrega. Essa é um pouco da visão inspiracional do que a gente está falando. Nós estamos falando de integrar a loja e os CDs na logística 3P, aproveitando o fato que 80% das lojas a gente entrega 6 vezes por semana, tem uma proximidade do cliente que ninguém mais tem no Brasil. Nós temos 2.500 lojas, a gente cobre 91% da classe A 1,5 km. Então esse é um ativo para o marketplace que vai ser violento, e para isso a gente precisa de uma logística 3P funcionando e melhorando o nível de serviço para o cliente. Então, trabalhando nesse plano diretor para poder aí nos próximos anos conseguir entregar essa visão que eu acho que é absolutamente transformacional. E também acho que fomos super bem em Vitat, a gente lançou a marca, a gente lançou o app, uma série de programas, e a gente partiu. Vou lembrar o seguinte, Vitat nasceu a partir da aquisição do TechFit. A gente juntou o time da TechFit com o time que a gente ia desenvolvendo a estratégia orgânica da RD, está todo mundo lá em Vitat. Então, o momento inicial de Vitat é o momento de alavancar todos esses ativos que a gente trouxe da TechFit, que tinha uma jornada muito mais focada em lifestyle, muito mais focada em exercício, alimentação, dieta, e muito menos focada realmente em saúde mesmo. Agora, com esse ponto de partida, a gente tem esse desafio ao longo do ano que vem para realmente começar a olhar para o paciente crônico, o paciente que não vai simplesmente perder 2 quilos por verão, ele tem uma jornada, como por exemplo um diabético, muito mais complexa, onde a gente consegue agregar muito mais valor, onde a gente consegue integrar isso com a dispensação de medicamento, onde a gente consegue integrar isso com a telemedicina, e com uma série aí de outros ativos aí que a gente tem hoje através desse ecossistema da RD Ventures. Então, nós vamos olhar para um cliente de muito mais Customer Lifetime Value do que a gente olha hoje, e com um CAC muito menor, porque nós não estamos falando de uma estratégia de mídia digital, e sim de pescar no rico lago da RD, onde nós temos 41 milhões de clientes, 5 milhões de clientes fiéis, e que a gente consegue acessá-los com baixíssimo custo transacional e sem ter que gastar dinheiro em Google, Facebook, Instagram, etc. Tá? E aí, bom, concluindo aqui, acho que se a gente for olhar o curto prazo, segue com desafio. Não tenho dúvida que o primeiro TRI é uma sequência do que nós estamos vendo aqui no quarto TRI, vai ter pressão de margem, ela até se intensifica porque o primeiro TRI ele é sempre margem menor, por fato que fevereiro é um mês curto, tem carnaval, tem férias em janeiro, e a gente segue no primeiro TRI com esse déficit inflacionário que a gente carregou nesse final de ano, mas ao chegar no segundo TRI é vida absolutamente normal. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui muito claro. Não tem, para mim, nada desse resultado que tenha qualquer impacto em termos de expectativa do ano. A nossa expectativa para 2022 é a melhor possível. Na hora que a gente repõe essa inflação, volta a estar equilibrado, acho que a gente volta para os mesmos patamares normais de margem. Como eu falei, essa margem do quarto TRI não deveria surpreender ninguém, porque ela é uma extensão da do terceiro TRI, é 30 bips menor do que a do terceiro TRI, sendo que nós temos muito mais inflação. E o primeiro TRI é a mesma história, deve ser menor que a do quarto TRI, com mais inflação, pelo menos com estabilidade agora da inflação, mas num nível ainda muito alto. Agora, no segundo TRI, entrando aumento de preço, deve dar um ganho inflacionário super relevante no segundo TRI,
e para frente a gente carrega aí um nível de venda em função desse preço que vai permitir uma diluição absolutamente normal de despesas. Eu acho que no G&A nós não devemos ter mais incrementos. Eu imagino, na pior das hipóteses, o patamar do quarto tri, se não algo melhor, a gente possa seguir para frente. Então nós estamos falando de um ano aí de boa perspectiva de pelo menos manter margem, quem sabe até poder aumentar um pouquinho. Aí nós vamos entender ao longo do ano, a partir do loja madura, a partir de onde é que está a margem bruta, quanto que a gente quer acelerar ou não investimento aí nesses novos negócios, mas a tendência estrutural, como eu falei, ela é extremamente saudável. Então, queria finalizar de novo, pedindo desculpa aí pelas intercorrências aqui do call em relação ao Q&A, que aconteceu de forma extremamente limitada e precária, e agradecer a compreensão de vocês e o apoio de todos vocês como acionistas. O conference call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.